Boa noite, pessoas. Nesse vídeo, você vai ouvir os relatos mais assustadores já escritos por alguém no Reddit. Lembrando que são histórias 100% reais. Deixa seu like, se inscreve no canal, coloque seu fone e relaxe. Relato de número 1. Alguém continua me mandando mensagens dizendo esconde, esconde. Eu queria não ter ignorado. Recebi a primeira mensagem 3 dias atrás. Eu estava no intervalo do trabalho quando o celular vibrou. Achei estranho, vinha de um número desconhecido. Normalmente eu ignoro esse tipo de mensagem. Geralmente é spam ou texto automático. Mas essa era diferente. O mais estranho era que nenhum número aparecia, só a mensagem. Esconde, esconde. Achei que alguém tivesse errado o número, talvez tentando falar com um amigo para jogar alguma coisa. Então respondi: você deve ter errado o número. Não sei quem você está tentando chamar, mas essa pessoa não está aqui. Continuei meu dia normalmente. Quando estava terminando o expediente e peguei o celular da bolsa, vi outra mensagem. O mesmo número inexistente. Apenas o espaço em branco onde deveria aparecer um contato e a mensagem: esconde, esconde. Eu já estava confuso e um pouco irritado, então respondi de novo. Como eu já disse, você está falando com a pessoa errada. Quem é você? Quem você está tentando chamar para jogar esconde-esconde? Fiquei olhando para a tela por 1 minuto. Já ia guardar o celular quando apareceu a resposta. Você esconde, esconde. Minha paciência acabou ali. Decidi bloquear aquele número inexistente e torcer para funcionar. Mesmo sem número visível, a opção de bloquear ainda aparecia. Quando a conversa sumiu da tela, senti alívio. Entrei no carro e comecei a dirigir para casa. Assim que peguei a estrada, chegou outra notificação. Usei o leitor de mensagens do carro. Era o Mike, meu colega de apartamento. Ele pediu para eu comprar mais cerveja porque tinha acabado com a que restava. Eu resmunguei. Eu sempre era o que comprava a cerveja. Já estava ficando chato. Mas depois do dia que tive, eu também queria beber. Respondi: posso comprar dessa vez, mas se você continuar bebendo tudo, vai ter que começar a pagar. Parei num posto perto do nosso apartamento, peguei um fardo de cerveja e segui para casa. Assim que entrei no carro de novo, outra mensagem chegou. Já fiquei irritado achando que era o Mike reclamando de mais alguma coisa. Mas quando o carro leu a mensagem em voz alta, eu soube que não era ele. Procurar, beber. Na hora, tudo fez sentido. Liguei imediatamente para o Mike. Ele atendeu depois de alguns toques com a voz claramente chapada. E aí, cara, comprou a cerveja? Comprei. Você tá brincando comigo? Como você tá mandando essas mensagens? Quando eu te ligo, seu número aparece normal. Que aplicativo é esse? E qual é a graça disso? Nem cheguei em casa ainda, não dá para brincar de esconde-esconde. Sem contar que eu não tenho 5 anos. Essa mensagem de procurar beber entregou tudo. Houve uma pausa. Não sei do que você tá falando, cara. Eu não mandei nada disso. Estranho. Quem é que quer brincar de esconde-esconde? Enfim, chega logo, meu barato tá passando. Ele desligou. Fiquei ainda mais confuso. Se não foi ele, quem estava mandando aquilo? Cheguei em casa meio tenso. O Mike me recebeu na porta. Quer dizer, pegou a cerveja da minha mão, tirou 2 e sentou no sofá. Bom te ver também, murmurei. Pensei em insistir no assunto, mas deixei para lá. Peguei uma cerveja e fui para o meu quarto. Eu estava cansado, então resolvi dormir cedo. Assim que entrei no quarto, o celular vibrou de novo. Outra mensagem daquele número invisível. Quase, hora, esconder ou procurar. Aquele ponto já tinha passado do incômodo e entrado no território do medo. Eu não entendia como as mensagens continuavam chegando depois de bloquear. Respondi: para de me mandar mensagem. Eu não sei quem é você e não quero brincar. Me deixe em paz. Bloqueei de novo. Dessa vez desliguei o celular. Tentei dormir. Consegui pegar no sono por um tempo até ouvir batidas na porta do meu quarto. Acordei assustado. Era a voz arrastada do Mike. Cara, não sei que porra é essa, mas acho que alguém tá tentando falar com você.
Recebi uma mensagem estranha, igual você comentou mais cedo. Olha isso. Corri até a porta. Mike estava olhando o celular confuso. Peguei da mão dele e li: última chance, esconder ou procurar. Meu estômago afundou. Quando você recebeu isso? Perguntei. Faz um tempo, eu acho. Nem estava olhando o celular. O que está acontecendo? Voltei para o quarto e liguei meu celular. Tinha uma mensagem perdida. Ok, você esconde. Fiquei olhando para aquelas palavras, o pânico crescendo. Pensei em chamar a polícia, mas o que diria? Nada tinha acontecido, só mensagens estranhas. Mesmo assim, algo estava muito errado. Antes que eu pudesse explicar qualquer coisa para o Mike, as luzes se apagaram. Primeiro achei que fosse queda de energia. Então ouvi um rangido lento da porta da frente se abrindo, mesmo eu tendo certeza de que tinha trancado quando cheguei. O terror tomou conta de mim. Me agachei no escuro e sussurrei para o Mike a única coisa que consegui pensar: esconde. Me arrastei pelo chão e me enfiei debaixo da cama. Ia ligar para o 190 quando meu celular simplesmente morreu. Apagou do nada, mesmo com mais da metade da bateria. Coloquei o celular no bolso e tentei encontrar algo que servisse de luz. Congelei quando ouvi um barulho estranho, como alguém se arrastando. Depois, passos pesados, muito mais pesados do que os do Mike. A temperatura do quarto caiu de repente. Parecia congelante. Um cheiro podre tomou o ar, algo apodrecido. Me encolhi o máximo que pude debaixo da cama, segurando a respiração. Ouvi a porta do guarda-roupa se fechando devagar. Pensei que fosse o Mike se escondendo ali. Então percebi algo terrível. Se eu ouvi a porta fechar, aquilo também ouviu. Os passos aceleraram. Eles estavam no quarto. Eu tentei enxergar, mas não consegui ver nada. Fiquei imóvel, esperando. Depois de alguns segundos eternos, achei que talvez estivéssemos a salvo. Então a porta do guarda-roupa se despedaçou. Mike gritou. Um grito horrível, daqueles que ficam na cabeça para sempre. Algo o encontrou. O grito cessou de repente. Nenhum barulho de luta. Apenas silêncio. Depois de muito tempo, as luzes voltaram. Saí debaixo da cama tremendo. O guarda-roupa estava destruído, mas não havia sinal de ninguém. Nem de Mike, nem de qualquer outra coisa. Procurei pelo apartamento inteiro. Ele tinha sumido. Já se passaram alguns dias e não há nenhum rastro dele. Nada. Eu sei que ele pode ser oficialmente declarado desaparecido, mas duvido que isso ajude. O que entrou aqui encontrou ele. Ele perdeu o esconde-esconde, e aquilo o levou embora. Tudo isso é impossível. Mesmo assim, enquanto escrevo isso, meu celular vibra novamente. Esconde-esconde? Eu não sei o que isso é. Talvez eu devesse responder de novo, de um jeito diferente. Talvez isso me mantenha seguro, ou revele o que está acontecendo. Minha resposta é uma palavra: procurar. Minha mãe anda estranha ultimamente. Na última semana, algo tem estado errado com minha mãe. Ela ainda faz todas as coisas de sempre. Prepara o café preto logo cedo, cuida das rosas no quintal, que ela se recusa a deixar morrer, mesmo sendo agosto e o calor estando insuportável. Ainda me chama de querido. Ainda deixa post-its com lembretes gentis para eu comer, me hidratar, dormir. Mas ela não olha mais nos meus olhos. Não por mais de 1 segundo ou 2. Peguei ela me observando ontem à noite pelo reflexo do espelho do corredor. Eu estava sentado no sofá, mexendo no celular, e simplesmente senti aquela sensação incômoda na nuca, como se alguém estivesse te encarando. Olhei para cima e lá estava ela, parada rigidamente atrás da esquina, espiando como se estivesse estudando alguma coisa,
ou alguém. Quando nossos olhares se cruzaram, ela congelou. Depois forçou um sorriso. Você tá bem, querido? Assenti com a cabeça. Ela desapareceu pelo corredor como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que ela estava me observando. Hoje de manhã, ela deixou uma fatia de pão na mesa da cozinha para mim, como sempre. Mas não tinha manteiga, nem geleia, nem guardanapo. Era só pão seco. Perguntei se estava tudo bem. Ela hesitou. Claro, por que não estaria? Dei de ombros. Você só parece meio distante ultimamente. Ela me olhou por um longo tempo, os dedos apertados com força na caneca de café. Então disse devagar: às vezes as pessoas mudam, e às vezes elas acham que ninguém vai perceber. Tentei rir, mas meu peito parecia vazio. Não comi o pão. Não são só os olhares estranhos ou as coisas esquisitas que ela diz. Ela começou a trancar a porta do quarto à noite. Ela nunca fazia isso, e eu juro que numa dessas noites ouvi ela sussurrando lá dentro, como se fossem orações ou avisos. Hoje de manhã, acordei e encontrei ela na sala, folheando álbuns de fotos antigos. Ela nem se assustou quando entrei. Procurando alguma coisa? Perguntei. Ela estava olhando para uma foto nossa de anos atrás. Pelo menos acho que sou eu, sorrindo na frente de um bolo de aniversário, com cobertura no queixo. Os olhos dela subiram para o meu rosto, depois voltaram para a foto. As mãos estavam tremendo. Você costumava ter uma pinta, ela sussurrou. Pisquei. O quê? Na bochecha esquerda, disse ela, apontando para a foto. Onde ela está? Toquei meu rosto. Eu acho que sumiu. Os lábios dela se apertaram numa linha fina. Pintas não somem. Não consegui pensar em nada para dizer. Só fiquei ali parado, feito um idiota. Hoje à noite, ela deixou uma faca embaixo do travesseiro. Vi quando passei pelo quarto dela. A porta estava entreaberta e ela fingia estar dormindo. Mas eu vi os dedos dela agarrando o cobertor com força, como se estivesse se preparando para alguma coisa. Eu acho que ela tem medo de mim. E o pior é que eu venho tendo sonhos. Sonhos com coisas que não fazem sentido. Ouço ecos, vejo uma floresta, folhas molhadas. Chego a sentir cheiro de fumaça e um rosto, meu rosto, me encarando com olhos arregalados de terror, enquanto eu estendia a mão para ele, enquanto eu entrava na pele dele. Eu começo a duvidar de mim mesmo. O que eu sou? Eu sou realmente quem eu acho que sou? Então, numa noite, vou ao banheiro, olho no espelho e vejo todas as imperfeições, todos os erros. E então eu vejo o que a minha mãe vê. Eu não sou um filho dela. E minha mãe sabe disso. Sou motorista de aplicativo há mais de uma década. Existem regras para dirigir passageiros à noite. Existe um motivo pelo qual temos medo do escuro. Aquele desconforto familiar quando você está dirigindo sozinho à noite, mesmo sem ver ninguém na estrada. É instinto. Um aviso gravado nos ossos. Porque existem coisas lá fora. Seres que não conseguimos explicar. Eles não aparecem em câmeras, não se importam com spray de pimenta, mas seguem regras, antigas, talvez rituais. Não sei de onde vêm nem quem as criou, mas aprendi uma coisa: se você seguir as regras, eles te deixam em paz. Eu só nunca imaginei que passaria por algo assim ao volante de um maldito carro de aplicativo. As pessoas acham que ser motorista é simples, e estão certas, na maior parte do tempo. Você dirige, conversa se o passageiro quiser conversar, deixa a pessoa no destino, recebe.
Sem chefe no seu pé, sem política de escritório, sem prazos. Só a estrada, seu carro e uma playlist longa o suficiente para te distrair entre uma corrida e outra. Foi por isso que comecei. Depois que saí do meu emprego antigo, eu não queria mais lidar com pessoas. Não de verdade. Fui mecânico por 20 anos. Tive minha própria oficina até meus joelhos não aguentarem mais e o negócio ir para o ralo. Os aplicativos surgiram na hora certa. Eu não precisava sorrir se não quisesse. Não precisava resolver os problemas de ninguém. Só levar do ponto A ao ponto B. Durante o dia é fácil. Estudantes indo para a aula, enfermeiros em turnos dobrados, pessoas indo ao mercado porque não tem carro. Trabalho honesto, silencioso. Às vezes eu até gostava da conversa fiada. Gostava de ouvir sobre a vida das pessoas. Parecia que eu ainda estava fazendo algo de bom. Nem que fosse só garantir 5 estrelas e um obrigado. Mas à noite, as coisas mudam. O ar fica pesado. As pessoas ficam estranhas. Eu me lembro da primeira vez que ouvi falar das regras da estrada depois do pôr do sol. Não eram diretrizes, nem sugestões. Eram regras. Elas aparecem no aplicativo no segundo em que o sol se põe. E se você quebrar uma, bem, digamos que você não vai querer descobrir o que acontece. Imagino que isso tudo soe confuso para quem está ouvindo pela primeira vez. Então deixe eu explicar. Todo turno noturno começa do mesmo jeito. O ar fica pesado. As pessoas ficam estranhas. Eu me lembro da primeira vez que ouvi falar das regras da estrada depois do pôr do sol. Não eram diretrizes, nem sugestões. Eram regras. Elas aparecem no aplicativo no segundo em que o sol se põe. E se você quebrar uma, bem, digamos que você não vai querer descobrir o que acontece. Imagino que isso tudo soe confuso para quem está ouvindo pela primeira vez. Então deixe eu explicar. Todo turno noturno começa do mesmo jeito. Logo após o pôr do sol, o aplicativo vibra e emite um som estranho. Não é o plim normal de notificação. É algo abafado, esticado, como uma sirene de alerta antes de uma tempestade, só que em menor escala. A tela fica preta por um instante e então surge uma mensagem em letras blocadas. Protocolo do turno noturno. Ativo entre o pôr do sol e o nascer do sol. 1. Não olhe diretamente para os passageiros. Use o retrovisor se precisar. 2. Não aceite pagamento maior que o valor da corrida. Nunca aceite presentes. 3. Uma corrida por vez. Nunca permita múltiplos passageiros no carro. 4. Certifique-se de deixar o último passageiro antes do nascer do sol. Eu reviso todas as vezes, mesmo já tendo decorado. Não sei se o aplicativo atualiza as regras ou se algo mais sombrio está observando para garantir que eu leia. De qualquer forma, nunca pulo essa tela. Pelo menos, não mais. Ignorei as regras uma vez, e uma vez foi mais do que suficiente. Nunca fui um homem supersticioso. Quando comecei a rodar à noite, ri. Regras assim pareciam piada, alguma campanha esquisita ou algo temático de Halloween. Mas o problema é que essas regras são reais, e as consequências, mais reais ainda. Aprendi isso da pior forma. Começou com algo pequeno. Apenas um homem que insistiu em pagar o dobro. Disse que apreciava meu serviço. Disse que eu parecia cansado e queria me abençoar. Tirou uma nota de 100 novinha e colocou delicadamente no console central. Eu disse não. Ele insistiu. Eu disse não de novo. Ele sorriu e colocou o dinheiro no porta-copos. É seu de qualquer jeito, amigo. Eu não toquei. Deixei ali até ele sair. Quero dizer, qual seria o problema?
O cara parecia normal. Um senhor de meia idade, cabelo grisalho penteado para trás, óculos de leitura, camiseta e colete. Tinha um ar tranquilo, quase de surfista aposentado. Então eu olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá. Eu ouvi ele sair, ouvi a porta bater e vi ele desaparecer na escuridão. Mas ele estava lá, sorrindo, os olhos completamente negros. Ele mexia a boca, mas as palavras não batiam com os movimentos, como um boneco quebrado tentando sussurrar uma oração. Meu coração disparou. Estendi o braço para trás, o banco estava vazio, não havia ninguém ali, exceto no espelho. Ele ficou ali pelo resto do trajeto, só sorrindo, murmurando coisas. Estacionei o carro no canto mais distante do estacionamento do meu prédio, tranquei as portas e subi correndo. A nota de 100 ficou exatamente onde estava, intacta, vibrando com uma pressão invisível. Eu sentia a presença dela em todo lugar. Algo tentava me fazer voltar e pegá-la, gastar talvez. Não sei, mas eu precisava de ajuda. Entrei em contato com o suporte pelo aplicativo. Não existe telefone, não existe nome humano, só um formulário com uma única pergunta. Descreva o incidente. Eu escrevi tudo: o passageiro, a gorjeta, o espelho. Esperei. Me senti ridículo. 24 horas depois veio a resposta. Violação de protocolo reconhecida. Medidas corretivas necessárias antes do retorno ao turno. Queime a moeda estrangeira. Aviste frutos do mar por 2 dias completos. Obrigado por contatar suporte técnico. Só isso. Sem desculpas, sem explicações. Apenas instruções. Peguei a nota como se fosse uma arma carregada. Fiquei surpreso com o peso. Fui até o beco atrás do prédio e queimei o dinheiro dentro de uma lata velha. As chamas ficaram verdes por um momento, depois desapareceram. Não cheirava a papel queimado, cheirava a sal e peixe velho. Evitei peixe naquela semana. Ainda bem que nunca fui fã. Na terceira noite, o aplicativo me deixou entrar de novo, como se nada tivesse acontecido. Desde então, tem sido relativamente tranquilo. Nem todo turno é aterrador. Alguns são só estranhos. Como a mulher de vestido amarelo que entrou sem dizer nada e apenas sussurrou o destino: o pântano. Ou o homem que não piscava, encarava para frente e gritava toda vez que passávamos por um hidrante. Mas a corrida mais estranha aconteceu em novembro do ano passado. Eram cerca de 13h12 da manhã. Aquele horário morto em que o mundo parece vazio. Eu estava parado perto da saída da cidade, motor ligado, observando uma mariposa se jogar repetidamente contra o para-brisa. O aplicativo apitou. Não havia endereço, só coordenadas. Quase recusei. Ninguém mora lá, só campos, galpões antigos. Mas eu estava atrasado no aluguel e já era bom em seguir as regras. A foto de perfil estava em branco. O nome dizia apenas M. Suspirei. Aceitei. Quando me aproximei do ponto, os faróis iluminaram algo parado no meio da estrada. Um homem. Não, uma figura, muito imóvel, vestida com roupas antigas, chapéu preto, casaco comprido, mãos cruzadas à frente como num velório. Parei o carro. Ele não se mexeu. Olhei o aplicativo. O marcador estava exatamente em cima dele. Contra meu bom senso, abaixei um pouco o vidro. Você é o M? A figura assentiu uma vez. Destranquei as portas e abri a tela das regras no celular. Tudo igual. Li a primeira regra de novo. Não olhe diretamente para os passageiros. Certo. Ele entrou no banco de trás. Não disse nada.
Apenas sentou. O banco rangeu com o peso. Arranquei e voltei para a estrada. O silêncio era sufocante. Espiei pelo retrovisor. No começo, não vi nada. Então o espelho embaçou, como se alguém tivesse respirado nele por dentro. Limpei com o polegar e quase pulei do banco. A figura não estava olhando para mim. Ela estava segurando algo. Um cartão postal grande, pressionado contra o rosto como uma máscara. Dedos longos seguravam as bordas, unhas amarelas, compridas, apodrecidas. Um arrepio percorreu minha espinha. Inclinei levemente a cabeça, só o suficiente para ler. 2 palavras, rabiscadas em algo que parecia tinta vermelha. Ou sangue. Não consegui distinguir. Apenas dirija. Eu não fiz perguntas. Eu dirigi. Por 40 minutos, passamos por campos silenciosos, postos abandonados e estradas que eu jurava não existirem em mapa nenhum. Nenhuma atualização de destino, nenhum cronômetro. Só eu, a estrada e aquilo atrás de mim. O silêncio parecia mais denso que o normal. Só o ronco do motor e o estalo ocasional da lataria, como se o próprio carro estivesse desconfortável. Toda vez que eu olhava ao retrovisor, ele embaçava de novo, e toda vez que eu limpava, ele estava mais perto. Primeiro sentado ereto, depois inclinado para frente, depois os joelhos quase encostando no meu banco. O chapéu estava velho, manchado, a aba baixa demais para ver o rosto. Eu não via os olhos, mas sentia. Suor frio escorria pela minha testa. Não havia nome, não havia destino. Nunca tinha acontecido antes. Exatamente às 4 horas, ele bateu 2 vezes no vidro. Encostei. A porta abriu e fechou sozinha. Olhei no espelho. O banco estava vazio, exceto por algo deixado para trás. Um envelope pequeno com selo de cera. Dentro, dinheiro velho amarrado com um laço vermelho elegante. Nem 1 centavo a mais que a corrida. Graças a Deus. Fiquei ali um tempo, só respirando. Desde então, fiquei mais experiente. Passageiro sem destino, normal hoje em dia. Levei tempo para perceber. Eles não buscam lugares, buscam reações. E aprendi a não alimentar isso. Mas hoje eu estava mais ansioso que o normal. Não era pelo trabalho. Meu filho ia se casar no dia seguinte. Eu não fiz parte da vida dele. Foi culpa minha. Me afastei depois do divórcio. Quando o convite chegou, eu chorei. Eu não ia perder isso. Mas, naquela noite, eu esqueci de verificar as regras. E havia uma nova. Não fale com passageiros sobre sua vida pessoal. Eu quebrei essa regra. E eles sabiam. O resto da noite foi um aviso. Uma noiva cantando sozinha. Um homem reclamando do pai mecânico antes de se matar no banco de trás. Passageiros sorrindo como se soubessem de algo. Até que um deles ficou. Recusou-se a sair. Falou comigo como se me conhecesse. Me chamou de Ben. Me lembrou de tudo que eu tinha falhado como pai. Quando o sol começou a nascer, eu aceitei. Eu não iria ao casamento. Peguei o celular e deixei uma mensagem para o meu filho. Pedi desculpas. Disse que o amava. E então, aquilo aplaudiu. Sorriu de verdade e foi embora, pouco antes do nascer do sol. Não sei porquê. Talvez quisesse algo real. Talvez eu também precisasse. Não peguei mais corridas naquela noite. Fui para casa, tomei banho, vesti o terno, entrei no carro. Não para trabalhar, para dirigir. Até o casamento. E pela primeira vez em muito tempo,
senti algo que quase me assustou mais do que qualquer passageiro sobrenatural que já carreguei. Esperança.